Os Houthis cometeram um erro grave ao acreditarem que estavam atacando um cargueiro indefeso. Mas, em vez disso, atacaram um contratorpedeiro da Marinha dos Gadel. A Marinha dos Reboceiros não estava mais na defensiva no início de abril de 2025, após outra rodada de ataques de drones Houthis no Mar Vermelho, como fogos de artifício no dia da independência. Um enxame de drones em aproximação iluminou as telas de radar em pleno Mar Vermelho. Como parte de uma série de ataques que se tornam mais ousados a cada semana, os rebeldes Houthis lançaram outro ataque, mas escolheram o alvo errado naquele dia específico. Eles se atracaram em um contratorpedeiro, mas não era uma embarcação comum. Possuía o tipo de tecnologia que revida, não apenas defende. Alarmes soaram. Defesas foram ativadas e o ataque Houthi foi reduzido a sucata antes mesmo que pudesse chegar perto o suficiente para atacar. Isso foi só o começo. O que aconteceu depois? Foi o tipo de reação que fez toda a região regredir. O que realmente acontece quando um grupo rebelde ataca involuntariamente um navio de guerra americano? O Mar Vermelho se tornou uma zona de combate em vez de apenas uma rota comercial. Os rebeldes Houthis no Iêmen têm atacado navios que navegam por essas vias navegáveis com drones e mísseis desde o final de 2023. Dizem que se trata de apoiar a Palestina. No entanto, eles têm como alvo tudo, desde contratorpedeiros da Marinha dos Reboceiros até cargueiros comerciais. Qualquer pessoa ligada ao Ocidente é alvo legítimo, na opinião deles. No entanto, suas estratégias são descuidadas, erráticas e cada vez mais perigosas. Em meio a tudo isso, a Marinha dos Rebais esteve lá. Vamos discutir números. Em apenas alguns meses, mais de 40 ataques a embarcações do Mar Vermelho foram confirmados. Mísseis balísticas, mísseis de cruzeiro antinavio e dezenas de drones de ataque unidirecionais foram disparados contra alvos marítimos. Um grande número deles foi capturado em pleno ar. Outros atingiram navios civis. Vários petroleiros tiveram que ser desviados ou abandonados. Semanas estão sendo adicionadas aos cronogramas de entrega, já que bilhões de dólares em cargas agora percorrem a longa rota pela África. No entanto, nem todos os navios fugiram. Alguns retaliaram. No âmbito da Operação Guardião da Prosperidade, navios como o USS Kearney, o USS Gravely e o USS Laboon foram designados para proteger a navegação comercial. Eles também têm estado bastante ocupados. Em vários encontros, só o Kearney abateu mais de 40 drones e mísseis. Não é um tiro de advertência. São interceptações de combate completas que utilizam sistemas avançados como o Phalanx CIAWS, os mísseis padrão SM-2 e SM-6 e o sistema de combate Aegis. Sabe? Aquelas metralhadoras que disparam 500 tiros por minuto e devoram drones no céu? Sim, aquelas crianças. Mas um ataque foi particularmente notável. Sobrevoando o oceano, um enxame de drones Houthis, lançados do oeste do Iêmen, parecia ser mais um ataque a um petroleiro em risco. Eles estavam usando um radar para rastrear um sinal, mas não transportava petróleo. Era um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke. Seu radar iluminou-se em questão de segundos e começou a rastrear alvos a quilômetros de distância. O convés ganhou vida. Ordens foram gritadas. E então, drones e mísseis detonaram no ar, um após o outro, iluminando o céu. Os Houthis cometeram um erro fatal. Não se pode espreitar navios assim. O horizonte é continuamente monitorado pelo sistema Aegis. Superfície. Are subsolo. Não pisca. Determina a solução ideal de interceptação em milissegundos após um alvo ser marcado como hostil. Você tem uma fortaleza flutuante quando adiciona os SM-6S, que podem disparar mísseis do céu a Mach 3 e os CBUS, que podem transformar ameaças que se aproximam em confete. Porque uma coisa é óbvia, independentemente de suas intenções, eles escolheram a batalha errada e transformaram uma importante rota comercial em um campo de batalha. Foi rápido.
Os Houthis perceberam que tinham pisado no vespeiro errado rápido demais. O Mar Vermelho já estava tenso. Sinais de outro lançamento foram detectados pela vigilância por satélite. E contratorpedeiros americanos realizavam missões de interceptação de 24 horas. Pelo menos um míssil antinavio e uma barragem de drones foram disparados das proximidades de Al-Hudaida, no oeste do Iêmen. Quem era o alvo? Provavelmente um navio comercial com bandeira europeia. No entanto, os Houthis haviam detectado um fantasma em sua tela devido à falta de inteligência. Ou talvez simplesmente por azar. Descobriram que era um contratorpedeiro da Marinha dos Buewa, totalmente armado. Vamos deixar uma coisa bem clara. Não se tratava de uma embarcação enferrujada comum. Era um contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, um dos sistemas de armas mais letais da Marinha. Silencioso e elegante, mas, se provocado, pronto para o caos completo. A princípio, tudo parecia tranquilo. Não havia nada de anormal acontecendo. A nave estava realizando missões de escolta padrão. Posteriormente, a equipe de guerra eletrônica detectou ecos estranhos no radar. Pouco tempo depois, várias ameaças foram automaticamente identificadas pelo sistema de combate Aegis. O oficial de convés gritou: "Vampiros se aproximando!" Vários com 270. Mísseis que se aproximam são chamados de vampiros na marinha. Marinheiros correram para os postos de batalha quando os alarmes soaram, e o contratorpedeiro rapidamente mudou de postura de rotina para a de guerra. O propósito do sistema Aegis foi cumprido. Determina, monitora e elimina. Calculava as trajetórias de voo de mísseis e drones que se aproximavam em questão de segundos. O sistema de lançamento vertical disparava uma rajada de mísseis SM-2. Pareciam raios disparados da ponte em direção ao céu. MVU, um drone detonou, lançando pedaços inofensivamente ao mar. Eles continuaram vindo, um após o outro. E mais outro. O sistema de armas de proximidade, o CS, entrou em ação nesse ponto. Esses canhões automáticos Gatling, montados na popa e na proa, podem disparar até 500 tiros por minuto. O som é como o de uma serra elétrica cortando o ar enquanto miram. Um último drone tentou um mergulho de última hora, mas foi destruído no meio do mergulho e desapareceu instantaneamente. O combate terminou após 90 segundos. Domínio completo. 0 acertos e 0 danos. Os Houthis provavelmente acreditaram que estavam transmitindo uma mensagem. Em vez disso, involuntariamente, deram sinal verde para a Marinha dos Desejos reagir, enviando seus drones para um triturador de madeira digital. A questão é a seguinte: ataques dessa natureza testam a resolução tanto quanto as defesas. E a resposta foi rápida desta vez. Depois de algumas horas, os pilotos começaram a se preparar. Os convéses de voo foram esvaziados. A vingança não só era iminente, como já havia começado. Antes de chegarmos lá, porém, imagine-se no topo daquele contratorpedeiro, centenas de metros acima da sua cabeça, observando o céu noturno se iluminar com explosões. Como você reagiria se estivesse no comando? Represália total ou moderação tática? Conte-nos abaixo. Apenas sua opinião. Não há respostas erradas, porque os Houthis simplesmente ficaram sem tempo, e cada segundo importa neste jogo. A escolha foi decidida assim que o último drone atingiu a água. Mais uma vez, os Houthis foram longe demais. No entanto, desta vez, eles não interferiram apenas no transporte marítimo internacional. Eles não só colocaram tripulações civis em perigo. Não. Eles perderam uma batalha contra um contratorpedeiro da Marinha dos Ieus desta vez. E se você tentar atingir a Marinha dos Ieus e falhar, receberá aviões de guerra em vez de apenas um aviso. Ordens de retaliação já estavam em andamento no CENTCOM. Os pilotos foram informados, as coordenadas foram definidas e os pacotes de alvos foram produzidos. Jatos decolaram de um grupo de ataque de um porta-aviões vizinho, baseado no Mar Arábico, em questão de horas. Eles não tinham intenção de fazer uma patrulha. A resposta foi precisa. A operação teve como alvo um ponto de lançamento sob controle de Houthi.
próximo à cidade portuária de Hodeidah, um local popular para ataques com drones e mísseis. Com o objetivo específico de prejudicar sua capacidade de lançamento, os IWA organizaram um pacote de ataque multifásico, incluindo Super Hornets FA-18, Growlers, IA-8.G e drones não tripulados, MQ-9, para inteligência ISR, vigilância e reconhecimento. Primeira fase, guerra eletrônica. Os primeiros a chegar. Os Growlers interromperam o radar e as comunicações do adversário. Quando se confia em alertas antecipados, o silêncio pode ser fatal. A supressão das defesas aéreas é a segunda fase. Os conjuntos de radares conhecidos e os sistemas de mísseis de superfície SAM foram destruídos por explosivos guiados de precisão, provavelmente mísseis AGM-88 HARM. Isso abriu espaço para a onda subsequente. A terceira fase é o lançamento do martelo. Os FA-18 moviam-se rapidamente e em baixa altitude, lançando uma combinação de bombas guiadas a laser e GBU-38, de DAMs sobre bunkers de comando, armazéns de drones e locais de lançamento fortificados. Uma estação de radar que supostamente coordena o lançamento de mísseis Booty sobre a costa oeste é um alvo secundário de ataque. Sobre o Iêmen, o céu noturno ficou brilhante o suficiente para ser visível de barcos de pesca localizados a quilômetros de distância. No alto, drones Reaper registravam tudo em tempo real, enviando dados diretamente aos comandantes em terra e a bordo dos navios que monitoravam a operação. Múltiplas explosões secundárias foram confirmadas por relatos, o que significa que houve impacto na munição. Os UPAs garantiram que não haveria outro lançamento, pelo menos não a partir daquelas coordenadas. Apesar dos esforços dos Houthis para esconder seus brinquedos, o fato de nenhuma aeronave ter sido atingida é ainda mais surpreendente. Antes do amanhecer, toda a equipe de ataque já havia chegado e partido. Em 24 horas, fotos de satélite foram divulgadas, revelando estruturas carbonizadas, bunkers destruídos e um aviso muito claro a qualquer agente hostil que observasse: ninguém tem chance de atacar a marinha dos EWA de graça. Além disso, este não foi o primeiro e não será o último ataque retaliatório dos IWA no Iêmen. No entanto, o timing, a precisão e a velocidade deste tiro transmitiram uma mensagem para fora do Iêmen. Todos tomaram nota, de Pequim a Moscou e Teherã. A marinha dos Estiacira não gosta de ficar na defensiva o tempo todo. Sejamos francos. Eventualmente, a abordagem muda de interceptação para eliminação. E depois daquela noite, os Houthis provavelmente dormiram um pouco mais tranquilos se acreditavam que eram invencíveis atrás das costas do Iêmen. A fumaça ainda subia sobre Hodeidah ao amanhecer. No entanto, o verdadeiro dano aos Houthis foi tanto psicológico quanto físico. Sua mensagem foi silenciada. Seu radar ficou cego e seus pontos de lançamento desapareceram. O que começou como um protesto contra a influência ocidental tornou-se um duro lembrete. A Marinha dos Deruzela controla o Mar Vermelho, não apenas o patrulha. É necessário algo mais poderoso para impedir tais ataques. Ou essas retaliações direcionadas são suficientes? Conte-nos na seção de comentários. É hora de uma ofensiva em larga escala. Ou os Estados Unidos estão fazendo o suficiente? Porque esta é uma realidade inquietante. Hoje, o Mar Vermelho serve como campo de testes para a vontade política, influência regional e supremacia militar, além de mísseis e drones. E há outros observando a resposta americana além dos Houthis. Rússia, China e Irã estão de olho na situação. Todos eles estão descobrindo as consequências de cruzar a fronteira. A mensagem é óbvia por enquanto. É melhor torcer para que um navio de guerra americano não seja atingido. Senão, você não conseguirá abater o que se segue. Nunca se tratou de um único navio. Drone Missile lidou com as consequências de subestimar a marinha dos Itilinsil. Os Houthis perderam um capítulo inteiro de suas capacidades de lançamento após dispararem e errarem. Essa é uma declaração gravada em concreto, não uma forma de retaliação.
A contagem regressiva para o impacto era dos Estados Unidos, não deles, a partir do momento em que seus sistemas captaram o sinal de radar incorreto. Eles testemunharam como um único contratorpedeiro pode eliminar um ataque aéreo inteiro em menos de 90 segundos. Também viram como o poder aéreo de precisão pode destruir sua máquina de guerra antes do café da manhã, em menos de um dia. Isso nunca tem fim. Os drones retornarão e o Mar Vermelho permanecerá instável. Mas as regras mudaram. Cada lançamento no futuro acarreta um custo alto. E cada sinal de radar corre o risco de ser rastreado até um bunker que desapareceu na manhã seguinte. Uma coisa é certa. A Marinha dos EUA não vai esperar para ser alvo da próxima vez. Qual é a verdadeira lição aqui? Então, você pode se exibir e blefar, mas é melhor estar preparado para o que vem a seguir se tentar mirar no navio. Errado. Um navio de guerra com olhos em todos os horizontes e armamentos infalíveis. Porque o que vem a seguir é fogo, não um aviso. Esta é a nossa última pergunta para você. Você teria atacado com mais força ou se contido se estivesse no comando daquele contratorpedeiro? Lemos todas as suas respostas. Então, por favor, deixe a sua na seção de comentários. Para não perder o que vem a seguir, ative o sininho. Inscreva-se e clique em curtir se você achou esta história emocionante, reveladora ou simplesmente maluca. Agradeço por assistir. Seja cuidadoso e vigilante. E nos vemos na próxima.